Se você ganha R$ 3.000 por mês, talvez ache que custa R$ 3.000 para a empresa. Só que não custa. E aqui começa uma das coisas mais estranhas do trabalho no Brasil. Você olha para o seu salário e pensa que ganha pouco. A empresa olha para a folha de pagamento e pensa que paga muito. E sabe o mais curioso? Os dois podem estar certos ao mesmo tempo. Pensa numa pessoa que acorda às 6 da manhã, pega ônibus, metrô, enfrenta trânsito, trabalha o dia inteiro e chega no fim do mês olhando para a conta e pensando: cara, eu trabalho pra caralho, como é que sobra tão pouco? Agora olha para o outro lado. Tem uma empresa pensando em contratar essa mesma pessoa e fazendo outra conta. Tem salário, FGTS, férias, 13º e outros custos que podem existir dependendo da empresa. Aí, ela olha para o total e pensa: Jesus, como custa caro contratar alguém? Então tem alguma coisa estranha nessa história. Se quem trabalha acha que recebe pouco e quem contrata acha que paga muito, onde está a diferença? É essa conta que eu quero seguir com você hoje. E não precisa entender nada de contabilidade para acompanhar. Pega aquele salário de R$ 3.000. Para a empresa, a conta daquele emprego não termina nos 3.000. Só de FGTS, por exemplo, em regra, ela deposita mais R$ 240 por mês numa conta do FGTS daquele trabalhador. E atenção, esses R$ 240 não são retirados dos 3.000 como desconto. É um valor depositado pela empresa além do salário. Depois, ainda existem férias com aquele 1/3 a mais, 13º e outros custos que dependem do tipo de empresa. Só que do outro lado, o funcionário também não fica necessariamente com os 3.000 livres para gastar. Existem descontos que podem aparecer no salário, como a contribuição para o INSS e, dependendo da renda e da situação, imposto de renda. Então, olha a situação que a gente criou. A empresa olha para o funcionário e enxerga um custo maior do que o salário. O trabalhador abre a conta e pode encontrar um valor menor do que o salário. Um pensa: eu pago muito. O outro pensa: eu recebo pouco. Talvez a gente esteja discutindo demais sobre qual dos dois está reclamando sem razão e de menos sobre o que existe entre essas duas pontas. Eu acho, inclusive, que todo trabalhador deveria saber as duas coisas: quanto dinheiro efetivamente chegou na conta dele e quanto aquele emprego representou aproximadamente em custo para a empresa. Não porque uma coisa pertence automaticamente ao trabalhador. Não pertence. Mas porque isso deixaria muito mais clara uma realidade que pouca gente percebe. Uma pessoa pode ganhar pouco sem necessariamente custar pouco para quem contratou. E agora, chegamos numa parte ainda mais interessante dessa história. Volta para os R$ 240 de FGTS do nosso exemplo. Esse dinheiro é depositado numa conta vinculada ao trabalhador. Só que não funciona como o dinheiro da sua conta corrente. Existem regras dizendo quando e como aquele dinheiro pode ser movimentado. E aí, eu tenho uma pergunta que parece simples. Se o dinheiro é seu, por que você não pode simplesmente decidir o que fazer com ele? Talvez você tenha respondido imediatamente: exatamente, me dá o dinheiro. Então, vamos fazer isso. Imagina que amanhã você pudesse escolher ter mais controle sobre parte desse dinheiro. Quer guardar? Guarda. Quer investir? Investe. Quer montar uma reserva de emergência? Monta. Quer deixar separado para a entrada de uma casa? Deixa. Você trabalhou. O dinheiro é seu. Você decide. Parece maravilhoso. Só que agora eu vou destruir parcialmente o meu próprio argumento. E se você gastar tudo? É muito fácil defender liberdade imaginando uma pessoa responsável. Ela recebe o dinheiro, investe todo mês, tem reserva de emergência, não entra em dívida cara e pensa no futuro. Para essa pessoa, ter mais liberdade parece uma escolha óbvia. Agora, muda o personagem. Imagina alguém que recebe na sexta e na segunda já não sabe onde foi parar o dinheiro. Compra tudo parcelado, nunca investiu e não tem reserva nenhuma. Não estou chamando essa pessoa de burra. Talvez ninguém tenha ensinado. Talvez esteja atolada em dívida. Talvez esteja simplesmente fazendo escolhas ruins. Passam alguns anos e ela perde o emprego. Não tem reserva. Não guardou dinheiro. E agora? A resposta mais fácil é: problema dela. O dinheiro era dela. Tá, mas estamos realmente dispostos a fazer isso? Se essa pessoa não tiver dinheiro para pagar aluguel ou comprar comida, nós simplesmente deixamos ela desamparada? Ou criamos algum tipo de ajuda?
Porque se criarmos uma ajuda paga pelo restante da sociedade, parte daquele risco que ela escolheu assumir voltou para todo mundo. Esse é um argumento forte a favor de alguma proteção obrigatória. Eu não vou esconder isso só porque atrapalha a tese do vídeo. Só que também não acho que isso encerre a conversa. Porque agora eu troco o personagem mais uma vez. Imagina alguém com 40 anos, financeiramente organizado, com reserva de emergência, patrimônio, investimentos e 15 anos tomando boas decisões com o próprio dinheiro. Essa pessoa entende os riscos e diz: eu gostaria de ter mais liberdade para administrar uma parte maior desse dinheiro sozinho. E a nossa resposta é: não, você não pode. Nós sabemos o que é melhor para você. Talvez essa resposta seja defensável, mas ela precisa ser defendida, porque existe uma diferença enorme entre proteger quem precisa de proteção e partir do princípio de que todo adulto precisa ser protegido das próprias escolhas o tempo inteiro. E é justamente aqui que eu acho que existe um problema muito maior. A gente aceita que um adulto escolha uma profissão, abra uma empresa, case, tenha filhos, assine um financiamento de 30 anos e assuma uma dívida de centenas de milhares de reais. Esse adulto pode tomar decisões capazes de mudar completamente a própria vida. Mas quando chegamos a determinadas parcelas relacionadas ao dinheiro produzido pelo trabalho dele, a conversa muda. Não, aqui você não decide. E talvez exista um ótimo motivo para isso. Mas eu quero saber qual é. Porque dizer simplesmente é para o seu próprio bem é muito pouco quando estamos falando do dinheiro e do futuro de milhões de adultos. E aqui aparece uma palavra que costuma ser usada como solução para tudo: educação. Se milhões de brasileiros realmente não estão preparados para administrar o próprio dinheiro, eu tenho uma pergunta anterior a qualquer discussão sobre FGTS. Por que a gente não prepara essas pessoas? A gente passa anos dentro de uma escola. E quantas pessoas chegam ao primeiro emprego sabendo entender o próprio holerite? Quantas sabem quanto realmente custa um financiamento? Quantas entendem o estrago que juros podem fazer numa dívida? Quantas sabem montar uma reserva de emergência? Quantas sabem por que a inflação faz o dinheiro perder valor? Quantas têm alguma ideia de quanto precisam guardar para um dia parar de trabalhar? A pessoa chega à vida adulta sem saber quase nada disso e depois nós olhamos para ela e concluímos: não dá para confiar nesse cidadão para cuidar do próprio dinheiro. Talvez realmente não dê, mas então alguém falhou muito antes. E eu não estou falando daquela educação financeira de internet que manda cortar o cafezinho e promete que todo mundo vai ficar milionário. Estou falando de ensinar desde cedo o básico da vida adulta: salário, dívida, juros, inflação, reserva, investimento, aposentadoria, seguro, risco e consequência. Porque se você ensina responsabilidade para alguém, em algum momento precisa aparecer uma pergunta incômoda: quando essa pessoa ganha o direito de assumir mais responsabilidade? Ou vamos ensinar educação financeira, pedir que o cidadão seja responsável e, mesmo assim, continuar partindo da ideia de que ele não deveria poder escolher? Então, eu quero fazer uma primeira pesquisa aqui. Se você tivesse que escolher agora entre mais proteção obrigatória ou mais liberdade para administrar o dinheiro relacionado ao seu próprio trabalho, o que escolheria? Comenta só: proteção ou liberdade. Não precisa explicar ainda, porque eu vou complicar um pouco mais a sua resposta. Agora entra o INSS. Eu já consigo imaginar uma parte dos comentários. Então pronto, faz a mesma coisa com o INSS. Me entrega o dinheiro e deixa eu investir. Calma, porque aqui tem uma pegadinha importante. O INSS não é simplesmente uma conta de investimento com o seu nome esperando você ficar velho. A Previdência também oferece proteção em outras situações da vida. Dependendo do caso e das regras, existem benefícios quando uma pessoa fica incapaz de trabalhar. Existem pensões para dependentes, salário maternidade e outras proteções. Então, não dá para pegar uma calculadora, imaginar todo o dinheiro investido durante 40 anos e concluir simplesmente que qualquer investimento substitui tudo que existe no sistema previdenciário. São coisas diferentes. Só que reconhecer isso não significa que a discussão acabou. Para mim, significa justamente o contrário. Porque agora podemos fazer uma pergunta melhor. Será que toda proteção precisa necessariamente significar menos liberdade? E se existisse uma proteção básica obrigatória para as grandes situações da vida e depois desse mínimo,
você tivesse mais liberdade para construir parte do próprio futuro? Você garante que ninguém fica completamente desprotegido, mas também não parte da ideia de que todas as pessoas precisam ter exatamente o mesmo grau de decisão sobre tudo. Parece uma solução perfeita, até a gente lembrar novamente do ser humano. Educação financeira não transforma ninguém em robô. Saber que dívida cara é ruim não impede alguém de fazer dívida. Saber que precisa guardar dinheiro não significa que a pessoa vai guardar. E saber investir também não impede ninguém de cair numa promessa maravilhosa de 3% ao mês e entregar as economias para um golpista. E é por isso que existe uma parte dessa conversa que quem defende liberdade precisa aceitar. Liberdade financeira também significa liberdade para fazer besteira. Algumas pessoas vão investir mal, algumas vão gastar, algumas vão cair em golpe, algumas vão ignorar a aposentadoria durante 20 anos e algumas vão chegar aos 60 anos pensando: eu devia ter feito diferente. Se você quer mais controle sobre o próprio dinheiro, não dá para querer que o Estado apareça apenas depois que sua escolha deu errado e devolva tudo exatamente como seria se você tivesse escolhido certo. Mais liberdade significa também mais responsabilidade. Só que agora eu quero fazer o movimento contrário. O fato de algumas pessoas fazerem escolhas ruins justifica limitar a escolha de todo mundo? Essa é a parte que quem defende proteção obrigatória precisa responder. Porque senão, a discussão fica fácil demais dos dois lados. Um lado diz: me dá tudo que eu resolvo. O outro responde: você não sabe cuidar. E acabou. Eu acho essa discussão pequena. A pergunta interessante é descobrir quanto de proteção realmente precisa ser obrigatório e a partir de onde deveria começar a escolha individual. E enquanto a gente discute tudo isso, olhando para o trabalhador, tem outra pessoa fazendo conta do outro lado: quem contrata. Imagina uma pequena empresa querendo colocar mais uma pessoa na equipe. O dono não olha apenas para o salário anunciado. Ele precisa pensar em quanto aquele emprego vai representar no orçamento ao longo do ano. E eu não vou te vender aquela frase de internet dizendo que todo funcionário custa exatamente o dobro do salário. Essa conta muda conforme empresa, setor, tributação e situação. Só que uma coisa continua verdadeira: contratar formalmente alguém envolve custos além do salário mensal. E custo muda a decisão. Se contratar fica caro demais, uma empresa pode adiar uma vaga, pode automatizar alguma coisa, pode tentar produzir mais com quem já está ali. Pode aumentar preço, pode aceitar uma margem menor. Existem várias possibilidades. Isso significa que encargos são responsáveis por todo o desemprego? Claro que não. Mas também seria estranho imaginar que aumentar o custo de contratar não influencia nenhuma decisão de contratação. E aí voltamos à contradição do começo. O funcionário quer ganhar mais. A empresa quer conseguir contratar pagando um custo que caiba no negócio. Talvez patrão e funcionário estejam gastando energia demais, olhando um para o outro como adversários e de menos olhando para a diferença entre quanto aquele trabalho custa e quanto daquele valor realmente vira renda disponível ou proteção eficiente para o trabalhador. Porque o funcionário não compra comida com o custo total que a empresa teve. Ele compra com o dinheiro que chegou na conta. E a empresa não consegue pagar a folha fingindo que só existe o dinheiro que chegou na conta dele. Um vê pouco, o outro vê muito, e os dois estão olhando para o mesmo emprego. Então talvez a pergunta não seja apenas: quanto o empresário deveria pagar? Talvez seja: como fazer uma parcela maior do custo de gerar um emprego virar renda ou proteção eficiente para quem trabalha? E agora, chegamos numa discussão ainda maior. Porque depois que o dinheiro finalmente chega até você, ainda não acabou. Você recebeu, agora vai gastar. Compra um produto e existem tributos naquele preço. Contrata um serviço e também pode existir tributação. Dependendo do que você possui, ganha ou faz, aparecem outros impostos e cobranças. E aqui, geralmente, alguém responde: mas imposto é necessário? Sim, é. Estado custa dinheiro. Hospital custa. Escola custa. Polícia custa. Justiça custa. Estrada custa. Previdência custa. Só que essa frase não pode virar um cheque em branco. Dizer que imposto financia serviços públicos não responde se estamos pagando caro demais,
se o dinheiro está sendo bem utilizado ou se existe espaço para deixar mais recursos nas mãos de quem produziu aquela renda. A discussão adulta não é imposto ou nenhum imposto. A pergunta é: quanto? Quanto precisamos tirar da economia para manter aquilo que queremos manter? Quanto estamos pagando? E, principalmente, o que estamos recebendo em troca? Porque cobrar é a parte fácil. A parte difícil é olhar para quem pagou e demonstrar que aquela cobrança está entregando resultado. E existe uma coisa que parece óbvia, mas às vezes some da conversa. O governo não cria dinheiro do nada simplesmente porque colocou uma despesa no orçamento. Antes de financiar um serviço, um benefício ou uma estrutura, os recursos precisam vir de algum lugar. Impostos, contribuições, outras receitas ou dívida, que também traz custos e consequências. No fim dessa cadeia, existe uma economia real. Tem alguém trabalhando, alguém produzindo, alguém vendendo, alguém comprando, alguém empreendendo. É dessa atividade que sai boa parte da capacidade do Estado de arrecadar. E isso não significa que benefício público seja ruim. Significa apenas que benefício tem custo. Eu acho que cidadão financeiramente educado deveria conhecer os dois lados da conta, aquilo que recebe e aquilo que paga. Porque talvez uma das maiores ilusões de qualquer discussão econômica seja tratar benefício como se ele aparecesse de graça e imposto como se fosse um número abstrato que não muda nenhuma decisão. Nada é de graça. Alguém paga. E quando você entende isso, começa a fazer uma pergunta muito mais perigosa para qualquer governo. Tá, quanto custou e o que entregou? Se um governo arrecada mais, eu quero saber por quê. Se aumenta um imposto, quero saber a justificativa. Se aumenta gasto, quero saber o resultado. Se cobra caro para manter uma estrutura funcionando, quero saber se essa estrutura funciona bem. E essa cobrança precisa valer para o governo atual, precisava valer para o anterior e precisa continuar valendo para o próximo. Porque governo muda. Quem paga a conta continua sendo a sociedade. Agora imagina ensinar isso para alguém antes do primeiro emprego. Não ensinar que imposto é bom. Nem ensinar que imposto é ruim. Ensinar a pessoa a fazer perguntas. Quanto meu trabalho custa? Quanto chega para mim? Quanto é desconto? Quanto está sendo separado para minha proteção? Quanto pago quando consumo? E o que estou recebendo em troca? Talvez uma população que saiba responder essas perguntas seja muito mais difícil de convencer apenas com promessa. E talvez cobre muito mais de quem administra o dinheiro público. Mas agora eu quero voltar para nossa discussão original. Porque no começo eu te obriguei a escolher entre proteção e liberdade. E talvez eu tenha sido injusto. Talvez exista uma terceira opção. Vamos imaginar 3 modelos. No primeiro, a gente mantém uma estrutura de proteção obrigatória parecida com a atual. Você abre mão de parte da escolha individual em troca de uma rede que tenta protegê-lo em diferentes momentos da vida. No segundo, o trabalhador ganha muito mais liberdade para decidir o que fazer com parcelas ligadas ao próprio trabalho. Só que junto vem o pacote inteiro. Escolheu errado? A responsabilidade é maior. Não guardou? Problema seu. Investiu mal? Problema seu. Quis consumir hoje em vez de pensar em amanhã? Foi uma escolha sua. E existe uma terceira opção. Uma proteção básica continua obrigatória para situações realmente graves. Mas acima desse mínimo, o trabalhador ganha muito mais liberdade para guardar, investir e construir o próprio futuro como achar melhor. Agora, eu quero saber onde você está. 1, 2 ou 3? E dessa vez não comenta apenas o número. Defende sua escolha, porque eu tenho quase certeza de que vai aparecer alguém aqui embaixo defendendo exatamente o contrário do que você pensa. E esse é justamente o debate interessante. Quem quer mais proteção precisa explicar até onde é aceitável decidir pelo outro. Quem quer mais liberdade precisa explicar o que fazemos quando alguém usa essa liberdade, faz uma besteira enorme e depois precisa de ajuda. E quem escolheu o meio termo talvez tenha a pergunta mais difícil de todas. Onde termina a proteção e começa a liberdade? Porque é muito fácil defender liberdade quando estamos falando das nossas próprias escolhas. E também é muito fácil defender proteção quando estamos decidindo o que outra pessoa deveria fazer com o dinheiro dela. Então, eu não quero terminar dizendo que FGTS é bom
ou ruim. Não quero terminar dizendo que INSS é bom ou ruim. Muito menos dizendo que empresário ou trabalhador é o vilão dessa história. Quero terminar com uma coisa que, para mim, é muito mais incômoda. Se nós realmente acreditamos que um adulto não está preparado para administrar o próprio dinheiro, deveríamos estar desesperados para ensinar esse adulto a fazer isso. Porque o problema não deveria ser simplesmente existir proteção. O problema é transformar proteção em argumento automático para tratar todo adulto como incapaz de tomar decisões sobre a própria vida financeira. E se você discorda disso, eu quero muito ler o seu argumento. Talvez você consiga me convencer de que algumas decisões são importantes demais para ficarem na mão de cada pessoa. Mas se você concorda, também precisa aceitar o outro lado. Mais liberdade não significa simplesmente receber mais dinheiro. Significa receber mais responsabilidade. E responsabilidade só existe de verdade quando existe consequência. Então, pensa novamente naquela pergunta que começou esse vídeo. Depois de tudo que a gente discutiu, ela ficou muito mais difícil. Se o dinheiro nasceu do seu trabalho, até onde outra pessoa deveria poder decidir o que é melhor fazer com ele? E, principalmente, a partir de onde o Estado deveria simplesmente sair da frente e deixar você decidir? Agora volta lá no comentário que você fez no começo. Proteção ou liberdade? Eu quero saber se, depois dessa conversa, você ainda responderia a mesma coisa.